Bom dia, meu nome é Fernando e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a linguagem Python. Trata-se de uma introdução bem curta sobre a linguagem, sobre alguns conceitos essenciais que serão necessários para acompanhar o curso. Comecemos respondendo a esta pergunta básica: o que é Python? Primeiro, Python é uma linguagem de programação. Isso significa que Python é uma forma que programadores têm de instruir computadores a fazer cálculos. Sendo uma linguagem de programação, Python é tão poderosa quanto Java, Ruby, C, C++, C Sharp e tantas outras linguagens de programação que existem por aí. E Python é muito mais poderosa que linguagens que não são consideradas linguagens de programação, como HTML, XML, SQL, JSON e YAML, por exemplo. Em outras palavras, em Python é possível fazer qualquer tipo de cálculo que um computador consegue executar. Além de ser uma linguagem de programação, Python é uma linguagem multiparadigma. Isso significa que é possível e natural escrever programas em Python de diversas formas diferentes. Em particular, é possível programar em Python de forma orientada a objetos e de forma funcional, por exemplo. Esses dois paradigmas serão cobertos neste curso. Além disso, Python é muito usada como uma linguagem para a criação de scripts, isso é, programas que vão controlar outros programas. Python não é uma linguagem tão nova. Ela apareceu em 1990. Então ela está fazendo 30 anos agora em 2020. Ela foi criada por um programador holandês chamado Guido van Rossum. No ano 2000 surgiu o Python 2.0, que até hoje é uma encarnação da linguagem muito popular, muito usada. E em 2008 surgiu o Python 3.0, uma versão da linguagem que já não era totalmente compatível com as versões anteriores. Não é comum esse tipo de quebra de compatibilidade entre as muitas versões de uma linguagem de programação. Python é uma linguagem muito popular entre programadores. Durante o curso, nós veremos algumas das razões que levaram a esta grande popularidade. Mas, provavelmente, a grande razão foi a ciência de dados. Hoje, Python é muito usada nesse domínio. Muito disso começou em 2001, com o lançamento de SciPy. Em 2003, vimos o lançamento de Matplotlib, por John Hunter, uma biblioteca que até hoje é muito usada para o desenvolvimento de gráficos e visualização de dados. Em 2006 foi feito o lançamento de NumPy, uma biblioteca para a manipulação de arranjos que até hoje é muito usada. Logo depois que surgiu o NumPy, surgia scikit-learn, uma biblioteca que é fortemente baseada em NumPy e que é muito usada para desenvolvimento de sistemas de aprendizagem de máquina. Em 2008, surgiu Pandas, uma biblioteca que é muito usada para manipular tabelas e para a geração de informações estatísticas sobre dados. Em 2015 foi feito o lançamento de Jupyter, um ambiente que permite desenvolver aplicações de análise de dados usando ferramentas online de desenvolvimento. Python é uma linguagem dinâmica. Há várias outras linguagens que também são classificadas assim. Exemplos incluem Ruby, PHP, Lua e JavaScript. Mas o que é uma linguagem dinâmica? Bom, em geral, uma característica dessas linguagens é que os tipos das variáveis são conhecidos somente durante a execução dos programas. Via de regra, linguagens dinâmicas movem para tempo de execução várias informações, várias necessidades de descoberta de dados, que em uma linguagem estática são feitas pelo compilador. Uma das consequências disso é que podemos ter funções que retornam elementos de tipos diferentes em Python. Essa função foo, por exemplo, pode retornar uma string ou um número de ponto flutuante. Veja que não poderíamos ter uma função assim em uma linguagem estaticamente tipada como Java, C Sharp, C ou C++. Há várias formas diferentes de executarmos programas em Python. A primeira, e mais simples, é via um ambiente de desenvolvimento interativo, chamado REPL. Isso é uma sigla em inglês para Read, Eval, Print, Loop.
Para invocar o REPL, basta digitar Python em um terminal do sistema operacional. E então, podemos usar a linguagem como uma grande calculadora, criando novas funções ou executando cálculos. Também podemos executar código Python interpretando arquivos. Basta carregar texto em um arquivo, e se esse texto for um programa Python válido, então podemos interpretar esse programa via o comando Python, disponível em linha de comando. Também podemos executar programas Python como scripts. Nesse exemplo, estamos vendo um script que simplesmente imprime Hello World. O script chama-se script.py. Também é possível executar programas Python via ambientes de desenvolvimento online. Neste curso, vocês terão acesso a um ambiente assim, via a plataforma Moodle. Mas a utilização desse ambiente é assunto para um outro vídeo. A linguagem de programação Python possui 5 tipos primitivos. Tipos primitivos são tipos de dados que não podemos decompor em tipos mais simples. Ou 4 tipos primitivos, dependendo do autor que explica. Primeiro, temos os números inteiros. E temos também os números de ponto flutuante. Note que operações que envolvem int e float produzem floats como retorno. E temos também strings. Aqui, por exemplo, estamos aplicando uma operação sobre 2 strings. Temos também valores booleanos, por exemplo, o resultado de comparações lógicas. E temos o tipo NameType, que designa, por exemplo, funções que não retornam valores. Existe um único valor desse tipo, chamado none. A linguagem possui vários tipos de operadores para que possamos trabalhar sobre esses tipos. Aqui estou listando esses operadores em ordem de precedência. Não se preocupe, durante o curso você vai ter oportunidade de trabalhar com eles. Note que não temos operadores de incremento e decremento, que são tão comuns nas linguagens C, Java e C++. Eles não existem em Python. Os operadores ternários, que são típicos em C, C++ e Java, também existem em Python, mas a sintaxe é diferente. Naquelas linguagens temos a combinação de interrogação e 2 pontos. Em Python temos um if-else. Em ambos os casos, retornamos T se a condição C for verdadeira e F, caso contrário. Note que em Python 0 é falso, igual em C ou C++. Há outros valores que representam falso, como o valor none, por exemplo. Ou uma lista vazia. Ainda veremos o que são listas em Python. Mas note que uma lista não vazia já significa verdadeiro. Outra coisa, note que as cláusulas de um operador ternário não precisam ter o mesmo tipo, diferentemente do que vemos em Java, C, C# ou C++. Aqui, por exemplo, temos listas e strings. Isso é bem natural, pois Python é uma linguagem dinamicamente tipada. Então, nessa aula, acabamos de ver um pouco sobre a história de Python e como podemos executar programas escritos nessa linguagem. Na próxima aula, veremos mais alguns aspectos introdutórios da linguagem, como tipos compostos e estruturas de controle. Até lá! Vocês podem me escrever com dúvidas e sugestões. Obrigado!